Levítico 23. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: A respeito das solenidades do Senhor, proclamareis que serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. O Shabat. 6 dias será feito o trabalho, mas o 7º dia será o Shabat do descanso. Uma santa convocação, nenhum trabalho fareis nele, isto é o Shabat do Senhor, em todas as vossas habitações. A Páscoa e a festa dos pães ázimos. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que proclamareis nas suas estações. No 14º dia do 1º mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor, e no 15º dia do mesmo mês é a festa dos pães ázimos do Senhor. 7 dias comereis pães ázimos, no 1º dia tereis uma santa convocação, nenhum trabalho servil fareis nele. Mas por 7 dias oferecereis uma oferta feita por fogo ao Senhor. Ao 7º dia haverá uma santa convocação, nenhum trabalho servil fareis nele, oferecendo os primeiros frutos. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que eu vos hei de dar, e colherdes a sua ceifa, então trareis um molho das primícias da vossa ceifa ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. No dia seguinte, após o Shabat, o sacerdote o moverá. E vós oferecereis naquele dia em que moverdes o molho um cordeiro de 1 ano, sem defeito, por uma oferta queimada ao Senhor. E a sua oferta de alimentos será 2/10 de farinha fina, misturada com óleo, uma oferta feita por fogo, em cheiro suave, ao Senhor. E a oferta de bebida será vinho, a 4ª parte de 1 hin. E não comereis pão, nem grão ressequido, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Isso será um estatuto eterno por vossas gerações, em todas as vossas habitações. A festa das semanas. E para vós contareis desde o dia seguinte do Shabat, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 Shabats serão completos, até o dia seguinte ao 7º Shabat. Contareis 50 dias, e oferecereis uma nova oferta de alimentos ao Senhor. Vós trareis das vossas habitações 2 pães de movimento. Eles serão de 2 dízimas de farinha fina, eles serão assados com fermento. Eles são as primícias ao Senhor. E oferecereis com o pão 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 1 novilho e 2 carneiros, oferta queimada serão ao Senhor, com a sua oferta de alimentos e as suas ofertas de bebidas, por oferta feita por fogo, de cheiro suave ao Senhor. Então sacrificareis um cabrito dos bodes, por oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício das ofertas de paz. E o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Eles serão santos para o Senhor e para o sacerdote. E proclamareis naquele mesmo dia que tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis nele. Isto será um estatuto eterno em todas as vossas habitações por todas as vossas gerações. E quando colherdes a ceifa da vossa terra, não acabarás de colher os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua safra. Tu as deixarás para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. A festa das trombetas. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No 7º mês, no 1º dia do mês, tereis um Shabat, um memorial de soprar de trombetas, uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis nele, mas oferecereis uma oferta feita por fogo ao Senhor, o dia da expiação. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: E também no 10º dia deste 7º mês será o dia da expiação.
Será uma santa convocação para vós, e afligireis as vossas almas e oferecereis uma oferta feita por fogo ao Senhor. E nesse mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque este é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Porque qualquer que seja a alma que, nesse mesmo dia, não se afligir, ela será cortada dentre o seu povo. E qualquer que seja a alma que fizer algum trabalho nesse dia, esta mesma alma eu destruirei dentre o seu povo. Nenhum tipo de trabalho fareis. Isto será um estatuto eterno pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Isto será para vós um Shabat de descanso, e afligireis as vossas almas no nono dia, No nono dia do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso Shabat, a festa dos tabernáculos. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Ao 15º dia deste 7º mês, por 7 dias, será a festa dos tabernáculos ao Senhor. No primeiro dia haverá uma santa convocação, nenhum trabalho servil fareis nele. 7 dias oferecereis uma oferta feita por fogo ao Senhor. No dia 8º tereis uma santa convocação e oferecereis ofertas feitas por fogo ao Senhor. Isto é uma assembleia solene, e nenhum trabalho servil fareis nele. Estas são as solenidades do Senhor, que proclamareis para serem santas convocações, para oferecer ao Senhor uma oferta feita por fogo, uma oferta queimada e uma oferta de alimentos, um sacrifício e ofertas de bebida. Cada coisa no seu dia, além dos Shabats do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Também no 15º dia do 7º mês, quando tiverdes recolhido o fruto da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. No dia 1º haverá um Shabat, e no dia 8º haverá um Shabat. E tomareis para vós, no primeiro dia, ramos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiros. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias, e celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias no ano. Isto será um estatuto eterno pelas vossas gerações. Vós a celebrareis no 7º mês. Vós habitareis em tendas por 7 dias. Todos os nascidos em Israel habitarão em tendas, para que as vossas gerações saibam que eu fiz os filhos de Israel habitarem em tendas, quando eu os trouxe da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. E Moisés declarou aos filhos de Israel as solenidades do Senhor. Levítico 24. As lâmpadas do tabernáculo. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Ordena aos filhos de Israel que eles tragam óleo puro de oliveira batido para a luminária, para fazer com que as lâmpadas queimem continuamente, fora do véu do testemunho, no tabernáculo da congregação. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã. Isto será um estatuto eterno pelas vossas gerações. Ele colocará as lâmpadas em ordem sobre o castiçal puro perante o Senhor continuamente. E tomarás da farinha fina, e dela assarás 12 bolos. Cada bolo será de 2 décimos, e os colocarás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura, perante o Senhor. E colocarás incenso puro sobre cada fileira, que será sobre o pão por memorial, uma oferta feita por fogo ao Senhor, em cada dia do Shabat. Ele colocará em ordem, em cada dia do Shabat, ele colocará em ordem perante o Senhor continuamente, sendo tirado dos filhos de Israel por um pacto eterno. E será de Arão e de seus filhos, e eles comerão no santo lugar, porque coisa santíssima é para ele, das ofertas ao Senhor feitas por fogo, por estatuto eterno. E o filho de uma mulher israelita, cujo pai era um egípcio, apareceu no meio dos filhos de Israel. E este filho da mulher israelita e um homem de Israel brigavam entre si no acampamento.
E o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. E eles trouxeram-no a Moisés, e o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E eles o colocaram em custódia, até que a mente do Senhor se revelasse a eles. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Traze para fora do acampamento aquele que amaldiçoou, e que todos os que ouviram ponham as suas mãos sobre a sua cabeça, e que toda a congregação o apedreje. E tu falarás aos filhos de Israel, dizendo: Todo aquele que amaldiçoar o seu Deus carregará o seu pecado, e aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. E toda a congregação certamente o apedrejará, assim como o estrangeiro e o que é nascido na terra, quando blasfemar o nome do Senhor, será morto. E aquele que matar a algum homem certamente morrerá, e aquele que matar um animal o restituirá, animal por animal. E se um homem causar uma lesão em seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito, quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente. Assim como ele causou uma lesão em um homem, assim se lhe fará também. E o que matar um animal o restituirá, mas quem matar um homem será morto. Tereis uma mesma lei, assim será para o estrangeiro como para um do seu próprio país. Porque eu sou o Senhor vosso Deus. E Moisés falou aos filhos de Israel que eles deveriam tirar aquele que havia amaldiçoado para fora do acampamento e o apedrejassem com pedras. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Levítico 25. E o Senhor falou a Moisés no monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra que eu vos dou, então a terra guardará um shabat ao Senhor. 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás o seu fruto. Mas no 7º ano haverá um shabat de descanso para a terra, um shabat ao Senhor. Tu não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Não ceifarás o que nascer espontaneamente depois da tua colheita. Não colherás as uvas de tua vinha descoberta, porque este será o ano de descanso para a terra. E o shabat da terra será alimento para vós, para ti, para o teu servo, para a tua serva, para o teu servo contratado e para o estrangeiro que peregrina contigo, e para o teu gado e para os animais que estão na tua terra. Todo o seu incremento será para alimento. E tu contarás 7 shabats de anos, 7 vezes 7 anos. E o espaço dos 7 shabats de anos serão para ti 49 anos. Então tu farás tocar a trombeta do jubileu, no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação. Fareis tocar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e proclamareis liberdade em toda a terra a todos os seus habitantes. Isto será o jubileu para vós. Cada homem retornará à sua possessão. Cada homem retornará à sua família. Esse 50º ano será para vós o jubileu. Não semeareis, nem colhereis o que nele crescer de si mesmo, nem vindimareis as uvas da tua vinha descoberta. Pois isto é o jubileu. Santo será para vós. Comereis o acréscimo do campo neste ano de jubileu, retornareis cada homem à sua possessão. E se vós venderdes alguma coisa ao teu próximo, ou comprardes alguma coisa da mão do teu próximo, não oprimais uns aos outros, conforme o número dos anos após o jubileu. Tu comprarás do teu próximo, e conforme o número dos anos dos frutos, ele venderá a ti. Conforme a multidão dos anos, aumentarás o seu preço, e conforme a diminuição dos anos, abaixarás o seu preço, porque conforme o número dos anos dos frutos, ele vende para ti. Portanto, ninguém oprima um ao outro, mas tu temerás o teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, fazei os meus estatutos e guardai o meu juízo. E fazei-os e habitareis na terra em segurança.
E a terra dará o seu fruto, e comereis até vos fartar, e nela habitareis em segurança. E se disserdes, o que comeremos no 7º ano? Eis que não havemos de semear, nem colher o nosso incremento. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. E no 8º ano semeareis e comereis do fruto velho até ao ano 9º. Até que venha o seu fruto, comereis da fartura antiga. A terra não se venderá para sempre, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. E em toda a terra da vossa possessão concedereis redenção à terra. Se teu irmão empobrecer e vender certa quantidade da sua possessão, e se algum parente vier para redimir, então ele resgatará o que vendeu seu irmão. E se o homem não tiver ninguém para a redimir, e ele mesmo for capaz de redimi-la, então ele contará os anos desde a sua venda, e restituirá o excesso ao homem, a quem a vendeu, para que retorne à sua possessão. Mas, se ele não for capaz de restaurar-lhe, então o que foi vendido permanecerá na mão do comprador até ao ano do jubileu, e no jubileu sairá e ele tomará a sua possessão. E se um homem vender uma casa de moradia em cidade murada, então ele poderá resgatar dentro de 1 ano inteiro após a sua venda. Durante 1 ano inteiro ele poderá resgatá-la. Mas se não for resgatada no espaço de 1 ano inteiro, então a casa que estiver na cidade murada pertencerá para sempre àquele que a comprou, por todas as suas gerações, não sairá no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muro em volta serão consideradas como os campos da região. Elas poderão ser resgatadas e sairão no jubileu. Contudo, as cidades dos levitas e as casas das cidades de sua possessão, os levitas poderão resgatá-las a qualquer tempo. E se um homem comprar dos levitas, então a casa que foi vendida e a cidade da sua possessão sairão no ano do jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão entre os filhos de Israel. Mas o campo dos arredores das suas cidades não poderá vender, porque é a sua possessão perpétua. E se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então tu o socorrerás. Sim, embora seja um estrangeiro ou um peregrino, para que viva contigo. Não tomarás dele com usura nem ganho, mas temerás o teu Deus, para que o teu irmão possa viver contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem emprestarás os teus mantimentos por ganância. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos dar a terra de Canaã, e para ser vosso Deus. E se teu irmão que habita contigo empobrecer e se vender a ti, não o obrigarás a servir como um escravo, mas como um servo contratado. E como um peregrino ele estará contigo, e te servirá até o ano do jubileu, e então ele partirá de ti. Ele e seus filhos com ele, e retornará à sua própria família, e a possessão de seus pais retornará. Porque eles são meus servos, que eu tirei da terra do Egito. Eles não serão vendidos como escravos. Tu não governarás sobre ele com rigor, mas temerás o teu Deus. Quanto aos escravos e às escravas que tiveres, serão dos pagãos que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravas. Também dos filhos dos estrangeiros que peregrinam entre vós comprareis. Deles e das suas famílias que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão. E os possuirei por herança, para vossos filhos depois de vós, para os herdarem por possessão. Eles serão vossos servos para sempre. Mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não governareis uns sobre os outros com rigor. E se um peregrino ou estrangeiro que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e se vender ao peregrino ou estrangeiro que está contigo,
ou a um membro da família do estrangeiro. Depois de se vender, ele poderá ser resgatado novamente. Um de seus irmãos poderá resgatá-lo, ou seu tio ou o filho do seu tio o resgatará, ou qualquer um dos seus parentes, alguém da sua família poderá resgatá-lo, ou se ele for capaz, poderá resgatar a si mesmo, e ele contará com aquele que o comprou, desde o ano que foi vendido a ele até o ano do jubileu, e o preço da sua venda será conforme o número dos anos, conforme o tempo que o servo contratado estará com ele. Se ainda muitos anos faltarem, de acordo com esses anos, ele dará o preço de sua redenção, segundo o dinheiro pelo qual foi comprado. E se ainda restarem poucos anos até ao ano do jubileu, então os calculará com ele, e segundo os seus anos, ele lhe dará de novo o preço da sua redenção. E como servo contratado anualmente estará com ele, e o outro não governará sobre ele com rigor diante dos teus olhos. E se ele não for resgatado nestes anos, então ele sairá no ano do jubileu, tanto ele como seus filhos. Pois para mim os filhos de Israel são servos. Eles são os meus servos, que eu tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Levítico 26. Não fareis para vós ídolos, nem imagem de escultura, nem levantareis para vós estátua, nem colocareis alguma imagem de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela. Porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Guardareis os meus shabates, e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos, e os fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu incremento, e as árvores do campo darão o seu fruto, e a vossa debulha alcançará até a vindima, e a vindima alcançará até o tempo da colheita, e comereis o vosso pão até vos fartar, e habitareis na vossa terra com segurança, e eu darei paz na terra, e deitareis, e não haverá quem vos amedronte, e farei desaparecer da terra os animais ferozes, e nem a espada passará por vossa terra. E perseguireis os vossos inimigos, e eles cairão diante de vós à espada. E 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós colocarão 10.000 em fuga, e os vossos inimigos cairão diante de vós à espada. Porque eu terei respeito para convosco, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e estabelecerei o meu pacto convosco, e comereis a provisão envelhecida, e tirareis para fora o velho, por causa do novo. E eu estabelecerei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos abominará, e eu andarei no meio de vós, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os canzis de vosso jugo, e vos fiz andar erguidos. Mas, se não me ouvirdes, e não fizerdes todos estes mandamentos, e se desprezardes os meus estatutos, e se a vossa alma abominar os meus juízos, de modo que a não cumprirdes todos os meus mandamentos, quebrando o meu pacto, então eu também vos farei isto. Porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consomem os olhos e causam angústia ao coração. E semeareis a vossa semente em vão, porque os vossos inimigos a comerão. E eu colocarei a minha face contra vós, e serei mortos diante de vossos inimigos, e os que vos odeiam reinarão sobre vós. E fugireis sem que ninguém vos persiga. E se ainda com tudo isso não me ouvirdes, então eu vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E eu quebrarei o orgulho do vosso poder. E farei o vosso céu como ferro, e a vossa terra como bronze, e a vossa força se gastará em vão. Pois a vossa terra não dará o seu incremento, e nem as árvores da terra
darão seu fruto. E se andardes em oposição a mim, e não me quiserdes ouvir, eu trarei 7 vezes mais pragas para vós, conforme os vossos pecados. Eu também enviarei animais selvagens entre vós, os quais vos roubarão de vossos filhos, e destruirão o vosso gado, e vos reduzirão em número, e os vossos altos caminhos serão desolados. Se ainda não fordes reformados por mim através destas coisas, mas ainda andardes em oposição a mim, então eu também andarei em oposição a vós, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E eu trarei a espada sobre vós, que executará a vingança do meu pacto. E quando vos ajuntardes nas vossas cidades, eu enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. E quando eu vos quebrar a vara do seu pão, 10 mulheres assarão o vosso pão em um forno, e lhe entregarão novamente o vosso pão por peso. E comereis, e não ficareis satisfeitos. E se com tudo isto não me ouvirdes, mas ainda andardes em oposição a mim, então eu também andarei contrariamente convosco em fúria, e eu mesmo vos castigarei 7 vezes por causa dos vossos pecados. E comereis a carne de vossos filhos, e a carne de vossas filhas comereis. E eu destruirei os vossos lugares altos, e cortarei as vossas imagens, e lançarei as vossas carcaças sobre as carcaças dos vossos ídolos, e a minha alma vos abominará. E porei as vossas cidades em ruína, e trarei aos vossos santuários a desolação, e não cheirarei os vossos cheiros suaves. E eu trarei à terra a desolação, e os vossos inimigos que nela morarem se espantarão disso, e eu vos espalharei entre os pagãos, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra ficará desolada, e as vossas cidades serão arruinadas. Então a terra desfrutará dos seus shabates, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e desfrutará dos seus shabates. Enquanto ficar desolada, descansará, porque não descansou nos vossos shabates, quando habitáveis nela. E sobre os que de vós ficarem vivos, eu enviarei um pavor tão grande ao seu coração na terra dos seus inimigos, que o som de uma folha que se mover os perseguirá. E eles fugirão como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém os persiga, e eles cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem que ninguém os persiga, e não tereis poder algum diante dos vossos inimigos, e perecereis entre os pagãos, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá, e aqueles que entre vós ficarem se definharão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, e também da iniquidade de seus pais eles se definharão. Se eles confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões, com que eles transgrediram contra mim, e também que andaram em oposição a mim, e que eu também tenho andado em oposição a eles, e os trouxe para a terra dos seus inimigos. Se então os seus corações incircuncisos se humilharem, e eles aceitarem a punição da sua iniquidade, então eu lembrarei do meu pacto com Jacó, e também do meu pacto com Isaque, e também do meu pacto com Abraão me lembrarei. E me lembrarei da terra, a terra também será deixada por eles, e folgará nos seus shabates, enquanto estiver desolada sem eles. E eles aceitarão a punição da sua iniquidade, mesmo porque eles desprezaram os meus juízos, e porque a sua alma abominou os meus estatutos. E apesar de tudo isto, quando eles estiverem na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem os abominarei para destruí-los completamente e quebrar o meu pacto com eles. Porque eu sou o Senhor, seu Deus. Mas por causa deles me lembrarei do pacto de seus antepassados, e que eu trouxe da terra do Egito perante os olhos dos pagãos, para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor.
Estes são os estatutos e os juízos e as leis que o Senhor fez entre si e os filhos de Israel no monte Sinai pela mão de Moisés. Levítico 27. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando um homem fizer um voto especial, as pessoas serão ao Senhor por tua avaliação. E a tua avaliação será de um homem da idade de 20 anos até os 60 anos. Será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. E se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. E, se for da idade de 5 anos até 20 anos, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos, e da mulher de 10 ciclos. E se for da idade de 1 mês até 5 anos, então a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata, e a tua avaliação da mulher será de 3 ciclos de prata. E se for da idade de 60 anos e acima, se for homem, a tua avaliação será de 15 ciclos, e a da mulher de 10 ciclos. Mas se ele for mais pobre do que a tua avaliação, então ele se apresentará diante do sacerdote, e o sacerdote o avaliará conforme a habilidade que prometeu. O sacerdote o avaliará, e se for um animal do qual o homem traz uma oferta ao Senhor, tudo que algum homem der ao Senhor será santo. Ele não a alterará, nem a tocará por bom mal, nem a trocará bom por mal, ou mal por bom. Mas, se ele trocar animal por animal, tanto o que for trocado como aquele por que se trocou serão santos. E se for algum animal impuro, dos que eles não oferecem em sacrifício ao Senhor, então ele apresentará o animal diante do sacerdote, e o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau, conforme a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se em alguma maneira o resgatar, então ele acrescentará a 5ª parte, além da tua avaliação. E quando um homem santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, então o sacerdote a avaliará, seja boa, seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. E se o que santificou resgatar a sua casa, então ele acrescentará a 5ª parte do dinheiro da tua avaliação, e será dele. E se um homem santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um homer de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. E se ele santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se ele santificar o seu campo depois do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu, e isto se abaterá por sua estimativa. E se aquele que santificou o campo, de alguma maneira o resgatar, então ele acrescentará a 5ª parte do dinheiro da tua estimativa, ele será assegurado. E se ele não resgatar o campo, ou se ele vender o campo a outro homem, não será mais resgatado. Mas o campo, quando sair no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como um campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. E se um homem santificar ao Senhor um campo que ele comprou, o qual não é dos campos da sua possessão, então o sacerdote contará o valor da tua avaliação até o ano do jubileu, e ele dará a tua avaliação naquele dia, como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo retornará àquele de quem foi comprado, aquele a quem a terra pertencia, e toda a tua avaliação será conforme o ciclo do santuário, de 20 geras será o ciclo. Somente o primogênito dos animais, por já ser do Senhor, nenhum homem o santificará, seja boi ou ovelha, ele é do Senhor. E se for um animal impuro, então ele o resgatará, de acordo com a sua avaliação, e acrescentará a 5ª parte. Ou, se não for resgatado, então deverá ser vendido, de acordo com a tua avaliação. Todavia, nenhuma coisa consagrada que um homem consagrar ao Senhor de todo o que ele tem, tanto de homem como de animal ou do campo,
de sua possessão se venderá ou se resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Nenhuma coisa consagrada que for consagrada do homem será resgatada, mas certamente será colocada à morte. E todos os dízimos da terra, quer da semente da terra ou do fruto da árvore, são do Senhor. Santas são ao Senhor. E se um homem quiser resgatar de seus dízimos, acrescentará a sua quinta parte sobre ela, e acerca dos dízimos do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo da vara, a 10ª parte será santa ao Senhor. Ele não procurará entre o bom e o mal, nem o trocará. E se ele o trocar, então, tanto ele como o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, aos filhos de Israel no Monte Sinai. Amém.